Boa noite. Boa noite. O tema do nosso livrinho hoje é Fale com Deus. Reserve pelo menos um momento no decorrer das suas atividades para dialogar com Deus. Você conversa com tantas pessoas durante o dia, gente até desconhecida, e não dispõe de um minuto sequer para falar com Deus, a fonte inesgotável do bem eterno. Quem não, né? Aquele dia assim que você está super cansado, aí você vai dormir e esquece de fazer uma prece. Esquece de ter um pensamento mais elevado. Ou então começa a fazer o Pai Nosso e de repente dorme. Quem não, né? Então a gente precisa prestar mais atenção. Porque quanto tempo a gente precisa para fazer uma conexão com a luz? Basta um pensamento, né? A gente não precisa fazer o Pai Nosso toda vez que a gente vai fazer uma prece. Ele é maravilhoso, tem o seu significado, a sua importância, mas um pensamento no bem também é uma prece, né? Um sentimento de compaixão por uma pessoa também é uma prece. Então, como que a gente não consegue tirar um minutinho do nosso dia? Né? Um minutinho de 24 horas. Quanta diferença vai fazer na nossa vida? Já reparou quantas vezes você ficou mal depois de ter conversado com alguém de baixo astral? Imagine se você adquirir o hábito de conversar com Deus todos os dias. Quanta luz surgirá em seu caminho, essa mesma luz que você reclama ausente em sua vida. A gente, sempre que as coisas não andam muito bem, a gente reclama assim, Deus não se lembra de mim. Né? Onde está Deus nessa hora, né? Quando acontece uma coisa bem grave assim, a gente se revolta. Cadê Deus nesse momento da minha vida? Acho que Ele se esqueceu de mim, né? A gente não fala assim? Mas a gente precisa perceber, entender que nós aqui não temos espaço para Ele. Né? Porque o que é Deus? Se nós entendermos um pouquinho, né? Se a gente já entende um pouquinho do que é Deus, a gente vai entender que Ele está o tempo todo emanando sobre nós. O tempo todo. Mas nós nos fechamos no nosso egoísmo, né? A gente forma uma cúpula ao entorno de nós e nós não damos passagem para esta luz que está o tempo todo emanando sobre nós. Então cabe a nós entrarmos no fluxo divino. E como a gente falou aqui no começo, um único pensamento pode nos colocar nesse fluxo, desde que ele seja verdadeiro, honesto, né? Um único pensamento, a gente já entra no fluxo divino. Muitas pessoas gostariam de receber uma graça dos céus. No entanto, a grande maioria sente vergonha ou preguiça até para pronunciar o nome de Deus. Quantas vezes morremos de sede diante de fonte de águas cristalinas? Como ele disse aqui no parágrafo anterior, né, que às vezes a gente está conversando com alguém e a gente acaba se contaminando energeticamente, né? Porque a pessoa às vezes não está muito bem e nós também não estamos numa ótima vibração, porque senão nós não nos contaminaríamos, né? E a gente acaba ficando mal. Quando a gente está no fluxo divino, no fluxo de Deus, nada de mal nos contamina. Ou, muito rapidamente, nós conseguimos nos desvencilhar de energias negativas, mas nós precisamos estar neste fluxo. Então, por isso que ele fala aqui, se nós nos habituarmos todos os dias a fazer esta conexão sincera, nós vamos estar o tempo todo sentindo a presença de Deus em nossas vidas.
Então, quando uma pessoa chegar perto de nós e ela não estar muito bem, nós vamos funcionar como canais desta energia criadora, desta energia sábia, que é a energia divina, né? Ao invés de nós absorvermos a negatividade do outro, nós estaremos emanando a luz divina para aquela pessoa, né? Estaremos também praticando a caridade. Um livro seria pouco para descrever os benefícios da oração. A prece é uma autoterapia espiritual e, por intermédio dela, agradecemos o que temos, louvamos a vida e pedimos a Deus que nos auxilie em nossas necessidades, de que mais nós precisamos. Existe terapia mais efetiva do que a prece? Pelo que ele diz aqui, não, né? A oração é das mais poderosas formas de imunização espiritual. Durante a prece, mergulhamos em faixas elevadas do mundo espiritual, desintegrando toda forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. A luz dissipa as trevas. A escuridão em que muitas vezes nos encontramos é apenas ausência de luz. Então, a oração, ela é uma poderosa forma de imunização espiritual. Se nós temos o hábito da oração, nós temos o hábito da conexão direta com a luz de Deus, com a luz divina, com a espiritualidade elevada. Então, nós estamos neste fluxo e nada que é mal espiritualmente falando, né? Um obsessor, uma energia negativa, nada consegue nos envolver se nós estamos no fluxo divino, se nós temos essa conexão. O hábito, ele faz com que nós, quanto mais nós nos conectamos, né, com as faixas elevadas espirituais, mais fácil fica a nossa conexão. Então, no momento que nós estamos apreensivos, num momento difícil, um único pensamento nos conecta imediatamente. Só que quando nós não temos esse hábito de fazer essa conexão, fica mais difícil. Aí vem aquela prece na hora do desespero. Aí a gente pede para todos os santos, a gente não sabe nem onde estão as palavras, né, para fazer essa conexão, porque não temos o hábito. Então, quanto mais nós fazemos essa conexão diariamente, construindo esse hábito, mais fácil fica. No momento de desespero, não existe nem o desespero, porque nós já estamos sendo observados, estamos sendo amparados, né? A gente precisa entender que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos seres benevolentes que estão dispostos a nos auxiliar. Não é resolver os nossos problemas, mas é nos auxiliar da melhor forma, né? Para que nós possamos absorver os nossos aprendizados, realizar os nossos aprendizados, mas sempre mentorando, né, as nossas ações, os nossos pensamentos. Mas para isso nós precisamos estar em conexão com eles. Nós precisamos deixar a nossa porta aberta para eles, né? E como ele diz aqui, a prece é um instrumento valioso nesse sentido, né? Por intermédio da prece, tornamo-nos mais suscetíveis à inspiração dos guias de luz, o que nos ajudará a escolher os melhores caminhos no rumo da felicidade. A oração nos livra de muitos atalhos perigosos, é o que eu falei agora, né? Quanto mais nós buscamos, né, construímos esse hábito de estar em conexão com a espiritualidade, mais fácil fica de eles nos acessarem, né? Como eu falei,
não são apenas palavras, uma prece, né? É um pensamento, é um sentimento. Então, no decorrer do meu dia, quanto mais eu estou com o meu pensamento no bem, né? Podemos dizer que nós estamos em prece. Se o meu pensamento está no bem, eu estou em prece. E isso abre a conexão para que eles possam nos auxiliar, nos inspirar durante todo o nosso dia. A prece também é excelente remédio, pois a ligação com o alto nos acalma, alivia a angústia e a opressão, relaxa as tensões e restabelece nossa confiança perante a vida. Por acaso você conhece algum remédio inteiramente gratuito que faça tudo isso e sem nenhuma contraindicação? Né? Então, o hábito da prece, o hábito da conexão com a espiritualidade, com a luz, é o melhor caminho, é o melhor remédio que existe, né? Porque nos acalma, porque imediatamente a nossa mente se entrega à esperança do amparo, né? Então, é até um processo químico na nossa mente, né? Então, quando nós fazemos uma prece, quando nós nos ligamos, nós estamos dando testemunho da nossa fé, da nossa confiança nesta força que nos alimenta sem cessar o tempo todo, né? Que está à nossa disposição e nós não precisamos pagar nada por isso. E não existe dificuldade, né? Porque, como eu falei, nós não precisamos nem ter palavras, né? Um único pensamento que gera um bom sentimento também já faz a conexão com a luz. Concordam? Então fica aí